bíblicas. A primeira personagem, é claro, é o Senhor Jesus Cristo que sofreu na cruz. E a segunda personagem é o Jó, do Velho Testamento. E sobre este que eu gostaria de compartilhar algumas lições e verdades. Então eu trago como no texto de hoje, Jó, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. Eu farei a leitura. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus de qualquer ou coisa alguma. Amém. Irmãos, quando eu era estudante, eu queria logo me tornar um adulto. Até que eu gostava de estudar. O que eu não gostava é prestar provas. Detestava provas. Então eu pensei, se me tornar adulto, eu ficaria livre das provas. Mas quando eu me tornei adulto, eu percebi que existem outras provas. Não provas aplicadas pela escola, mas provas aplicadas pela vida e principalmente por nosso querido Deus. A Bíblia diz: lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então Deus, de vez em quando, põe nós à prova. E o que Ele quer testar da gente? Assim como quando a gente prestava provas, existiam provas de português, matemática, ciência, história, etc. Deus quer saber da gente o quanto nós o amamos. Então Deus prova ou põe o nosso amor à prova. Ele quer saber quanto que a gente confia nele. Então Ele quer testar nossa fé. Ele quer pôr a nossa obediência, nossa humildade e até nossos pensamentos à prova. E entre todas essas provas, a prova que eu acho mais difícil é a prova do amor. É quando Deus quer saber quanto que nós o amamos. E nós que conhecemos um pouco do que seja amor, podemos concordar que amor não é unilateral, amor é bilateral, né? E a Bíblia diz em várias passagens que nosso Deus é um Deus ciumento. João 3,16 começa assim: Deus amou este mundo. Deus nos ama e Ele também exige, requer que nós também o amemos. Por isso, quando os judeus perguntaram para o Senhor Jesus Cristo qual é o maior mandamento entre todos os mandamentos da lei, ele respondeu: ame a seu Deus. Quando Deus põe nosso amor à prova, quando Ele quer testar o amor que nós temos, nós sentimos por Ele. Quando não tem o que fazer? Não. Ele testa nosso amor quando um concorrente surge em nossas vidas. O ser humano tem apego e obsessão. Apego a alguma coisa ou alguma pessoa, obsessão por alguma coisa. Eu conheço alguns pais, claro que os pais amam seus filhos, mas conheço alguns pais que têm um apego, eu diria até um pouco exagerado, aos seus filhos. Fazem tudo por eles, mesmo vendo que seus filhos estão mal criados. Conheço alguns irmãos que têm uma obsessão pela saúde.
Isso é bom para a saúde? Come qualquer coisa. Come até cobra, inseto, placenta. Conheço muitos irmãos que têm um apego exagerado à riqueza, aos bens materiais, que fazem tudo pelo dinheiro, e uma vez que o dinheiro entra no bolso dele, raramente sai de lá. Agora, ter apego, ter obsessão é pecado? Não, não é pecado. Mas quando você ama o apego e a obsessão mais do que Deus, isso, sim, se torna um pecado. Por quê? Configura-se idolatria. Jó era uma pessoa que conseguiu passar esse teste, essa prova de amor, com sucesso. E hoje eu gostaria de compartilhar com irmãos o segredo do sucesso dele nessa prova. Porque o que aconteceu com Jó pode acontecer perfeitamente com cada um de nós. Claro que eu não desejo que isso aconteça, mas pode acontecer. Ainda mais, nós vivemos uma época, uma era de incertezas. A gente não sabe o que vai acontecer. Acho que foi anteontem que recebi notícias de que um helicóptero caiu em Nova York, avião que cai, navio que... terremoto, avalanche, fogo, incêndio. Quem era Jó? Jó era, em termos atuais, um bilionário. E parece que ele tinha um apego, um cuidado especial pelo bem dos seus filhos. Porque 1:5 diz o seguinte: terminado um período de banquete, festas, o pai Jó mandava chamá-los. E ele fez eles passarem por um ritual de purificação, né? E também oferecia, né, talvez animais a Deus Jeová. E por que ele fez isso? Aí diz: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. E ele fazia isso constantemente, todo dia. Era uma prática constante do pai Jó. Então Jó era um pai que não se preocupava apenas com seus pecados, mas também ele se preocupava muito com os pecados e falhas que eventualmente seus filhos pudessem cometer. Ele era um homem de fé, era um homem que temia Deus, portanto ele servia de bom exemplo para todos nós. Esta interpretação é comum em relação ao caráter e personalidade de Jó. Eu concordo plenamente com essa interpretação. Mas hoje eu queria me aproximar do Jó sob outro ângulo. Segundo este versículo 1, capítulo 1:5, nós podemos facilmente deduzir que Jó era um pai que se preocupava muito com o bem-estar dos filhos, com a vida deles, com a riqueza que Deus tem lhe dado. Talvez Jó, embora ele não deixasse transparecer isso, no fundo do coração, ele sempre tivesse medo de que os filhos cometessem algum pecado grave, que isso suscitaria a ira de Deus e que Deus talvez levasse de volta todas as bênçãos que ele tinha dado a ele e a sua família. Pergunto para você: você também está usufruindo das bênçãos de Deus? Você tem vida, você tem sua riqueza, você tem sua saúde, você tem seus filhos, seus pais, você tem uma família. Você concorda comigo que tudo isso é bênção de Deus? Claro que nós concordamos. Razão pela qual nós vivemos agradecendo a Deus pela graça derramada sobre nossas vidas. Mas, por outro lado, por precaução, e se por algum pecado
que eu cometa, se por algum pecado que meus filhos ou até meus pais cometam, se Deus levar tudo isso de volta, nunca um pensamento como esse passou na sua cabeça? Na minha cabeça já passou várias vezes. O ser humano é tão complicado que mesmo no auge da felicidade, ele pensa assim: será que eu mereço toda essa felicidade? E se de repente alguma tragédia aconteça e eu perder essa felicidade? Jó também pode muito bem pensar assim. Agora, esse tipo de pensamento é mal, é pecado? Eu digo que não. Por quê? Porque querer gerenciar, querer cuidar bem das bênçãos de Deus é uma atitude louvável. É um ato sábio. Todas as bênçãos que Deus me deu, riqueza, saúde, trabalho, família, filhos, querer preservar, querer gerenciar, querer cuidar de tudo isso, é algo que nós cristãos devemos fazer, de tal maneira que, primeira carta ao Timóteo, capítulo 3, fala sobre as qualificações de um presbítero, um diácono. E lá diz que uma das qualificações é governar bem seus filhos e sua própria casa. Portanto, é correto, é certo você querer cuidar bem das bênçãos que lhe deu. Jó, em todo momento, ele agradeceu a Deus pelas bênçãos que Deus tinha lhe dado. Mesmo assim, no fundo do seu coração, ele tinha ansiedade, ele tinha uma preocupação. E se um dia Deus levar tudo isso de mim? Acho que ele tinha um certo sentimento de insegurança em relação a isso. Não porque Jó era avarento ou ganancioso, não porque Jó amava mais seu apego, a sua riqueza, do que próprio Deus. Mas ele era também um ser humano como nós. Razão pela qual Tiago, capítulo 5:17, existe um versículo. Elias era humano como nós. Profeta Elias, o pastor Elias e Jairo, todos somos humanos. O que isso significa? E que todo ser humano compartilha mesmas emoções, sentimentos, mesmo desejos, aflições, conflitos e fraquezas. E quem era Elias? Ele era profeta, o homem que possuía grande fé. Se ele também é humano como nós, eu posso deduzir que Jó também é humano como nós. Em outras palavras, ele também se preocupava com suas riquezas, ele também se preocupava com o bem-estar dos seus filhos, ele também se preocupava em guardar, manter, preservar as bênçãos de Deus que Deus tem dado a ele. E nesse momento, me parece que Satanás percebeu o que se passava na cabeça dele. Por quê? O conteúdo da acusação que ele fez contra a pessoa de Jó prova isso. O que Satanás falou por Deus? Satanás falou assim: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem. O que ele tem? Riqueza e filhos, vidas. E com certeza ele amaldiçoará a sua face. Está vendo? Só porque o Senhor abençoou, que ele teme a você, ele te louva, né? Mas tira tudo que ele tem. E vamos ver como é que ele vai reagir. No que baseou, Satanás essa acusação? A meu modo de entender,
Satanás leu a mente de Jó. Ele leu a ansiedade que ele sentia. Ele leu a preocupação. Eu não estou aqui para depreciar o caráter, a personalidade de Jó. Eu não estou aqui para desprezar ou negar a fé, a dedicação que Jó tinha para com Deus. Nada disso. Só apenas estou dizendo que Jó era tão humano quanto nós. E que ele poderia muito bem ter esse tipo de pensamentos na mente dele, assim como nós temos. Em termos de fé, quem que poderia ganhar o apóstolo Paulo? Mas mesmo assim, ele diz o seguinte: pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. É a confissão do apóstolo Paulo. E o que Jó temia, o que Jó desejava que nunca acontecesse na vida dele, aconteceu, infelizmente. Desgraças, uma atrás da outra, quase que concomitantemente, simultaneamente, sobrevieram a ele. E como ele reagiu a essas notícias? Voltando para o texto de hoje. Então Jó se levantou, em sinal de tristeza, rasgou suas roupas, rapou a cabeça. Depois, ele se ajoelhou, encostou o rosto no chão e a Bíblia diz que ele adorou a Deus. Ele se prostrou no chão e ficou assim o dia inteiro, sem saber o que fazer. Só ficou olhando para o nada, como se fosse um homem fora de si. É assim que se registra a Bíblia? Não. A Bíblia diz que ele adorou a Deus. Irmãos, isso não é uma reação normal de um pai que perdeu todos os filhos. Não é a reação normal de um bilionário que perdeu todas as suas riquezas. Se fosse eu e você, como nós teríamos reagido frente a essa tragédia? Eu tenho 4 filhos, 2 noras, 2 netos. 8, né? Suponha que os 8 entraram no mesmo carro, estavam viajando e sofreram um acidente. E todos eles morreram instantaneamente. Eu recebi essa notícia triste. Como se isso não fosse suficiente, ao mesmo tempo alguém me diz: patrão, sua loja pegou fogo. Toda aquela coleção de roupas que você tinha preparado para inverno, que está chegando agora, e todo aquele tecido caro que o senhor tinha importado, foi embora. O incêndio levou tudo. E como se isso não fosse suficiente, enquanto o senhor viajava, sua casa foi assaltada. Toda aquela reserva, dólar, real, que você tinha guardado, toda aquelas joias, o ladrão levou. E como se isso não fosse suficiente, outro funcionário chega para você e diz assim: patrão, aquele investimento que o senhor tinha feito era golpe, era estelionato. O senhor perdeu tudo. Ao receber um monte de notícias ruins como estas, como você teria reagido? Como eu reagiria? Como eu falei, eu cairia em prantos, eu berraria gritos, rasgaria meu coração, não somente roupa. Ou sentaria simplesmente no chão o dia inteiro, olhando para o ar, um homem totalmente fora de si. Ou talvez reclamando a Deus: Deus, que tipo de Deus é esse? Mas Jó, a Bíblia diz que ele adorou a Deus. Como é que ele pôde adorar a Deus numa situação dessa? Ele diz: o Senhor deu,
O Senhor levou. Portanto, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uma confissão dessa não é uma confissão improvisada na hora. Não é uma confissão impulsiva, momentânea. Ao meu modo de entender, Jó imaginou que um dia uma situação dessa poderia acontecer. Ele preparou seu coração. Ele até ensaiou essa confissão. E quando o momento chegou, quase que de forma reflexiva, ele fez uma confissão que jamais um de nós faria. Ele preparou. Por isso que o tema do sermão de hoje é confissão preparada. Preparada. Ele nunca desejou que uma tragédia dessa acontecesse na vida dele, mas ele imaginou a possibilidade de acontecer. Ele imaginou a situação e ele preparou como eu reagiria a isso, como eu entenderia quando uma desgraça sobrevier a mim, que tipo de confissão eu faria. Ele preparou, ele ensaiou, e quando chegou o momento, ele quase que automaticamente disse: o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja seu nome. Então pergunto para você, será que você está pronto para fazer esse tipo de confissão? Espero que não aconteça, mas se uma desgraça que aconteceu a Jó também acontecesse na sua vida, você estaria pronto para fazer a mesma confissão que Jó fez? Jesus, Nazareno, jovem de 33 anos, ele também sabia que ele iria ser crucificado. Por isso ele se preparou, ele imaginou o sofrimento. E ele encarou a cruz. O Senhor deu todas as bênçãos para mim. E o Senhor levou de volta todas as bênçãos. Quem sou eu para reclamar? Eu só tenho que agradecer. Essa foi a confissão de Jó. Se Jó fez, nós também podemos fazer. Porque Jó é tão humano quanto nós e nós somos tão humanos quanto Jó. Agora, será que a gente vai sair bem disso? Se você não tem plena convicção, incerteza, e eu também faz parte desse grupo, digamos assim, a gente não tem medo de não conseguir fazer esse tipo de confissão que Jó fez, porque todos nós estamos vivendo uma grande ilusão, grande ilusão. E sabe qual é essa ilusão? Vocês devem ter ouvido esse termo aqui: direito adquirido. O que é direito adquirido? É um direito atribuído a você por ter usado alguma coisa que, na verdade, não é sua, mas por um tempo prolongado. Você reivindica direito sobre essa alguma coisa que você tem usado. A vida, saúde, riqueza, trabalho, família, tudo isso aqui é de Deus. Deus que te deu. Mordomo. Mas por que você tem usado todos os recursos de Deus por tempo prolongado? Você está reivindicando direito sobre algo que não é seu. Deus está simplesmente tomando de volta o que era dele. Mas você reclama a Deus de que, poxa, Deus está sacaneando comigo, né? O Senhor dá e leva. Irmãos, eu vou dizer uma verdade aqui para vocês. Recursos de Deus, bênçãos de Deus, não podem ser privatizadas. Você pode
usufruir deles por algum tempo. Mas quando chegar o devido tempo, você tem que devolver. Para quem emprestou, está levando de volta o que era dele. E para quem tomou emprestado, você está devolvendo algo que não é seu. Não é confiscar, não é assaltar. Você devia agradecer a Deus, porque Ele emprestou esses recursos para você sem cobrar juros. Mas você insiste em declarar posse e propriedade sobre coisas que, na verdade, não são suas. Se Deus pede de volta, você tem que devolver. Quando eu era estudante, um amigo meu da colega pediu o meu caderno de anotações. E depois que a prova terminou, né, eu fui lá cobrar dele, né? Eu quero de volta o meu caderno. Sabe o que o amigo me falou? Jair, você não vai precisar mais, não é? A prova já foi, já é embora. Eu falei para ele, não importa se a prova já passou, não sei. Você está com alguma coisa que não lhe pertence. O que eu vou fazer com o meu caderno é meu direito. Eu posso jogar fora meu caderno, eu posso guardar no armário, mas é meu caderno. Ladrão não é apenas aquele que rouba coisas dos outros. A ladrão também, aquele que mantém algo que não pertence a ele. Portanto, se você insiste em reivindicar direito adquirido sobre recursos de Deus, sobre aquelas bênçãos que Deus tem lhe dado, ou que Deus lhe emprestou, você é desculpa a expressão, mas você é um ladrão. Não são minhas palavras. Malaquias, capítulo 3, versículo 8, se não me engano, diz o seguinte: vocês estão me roubando. É Deus quem está falando para o seu povo. Vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como? Quando é que nós te roubamos? E Deus falou, você roubou nos dízimos e nas ofertas. Você está com algo que não lhe pertence. Jó, como mordomo, devolveu a ele. Ele achou isso natural. Deus me deu, Deus vai levar. Porque tudo isso aqui não é meu. Tentar privatizar algo que pertence a Deus é pecado, isso é ganância. É cobiça. Irmãos, o próprio corpo nosso também não é nosso. A Bíblia diz, nosso corpo não é da gente, pertence a Deus. Primeira carta a Coríntios, se não me engano, está escrito aqui, ó, o corpo de vocês lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Meu corpo não é meu. Mas a gente se ouve com muita frequência, né? É meu corpo, meu. Eu faço o que eu bem entender com meu corpo. A Bíblia diz que seu corpo não é seu. Foi dado por Deus. Portanto, eu digo para vocês, não existe nada que é meu neste mundo. Tudo vem de Deus. Existe uma única coisa que é minha. Sabe qual é? Meus pecados. Pecado meu é meu. Eu que cometi. Então, fora pecados que nós cometemos, tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus, e quando Ele solicitar de volta, nós temos que entregar a Ele, dizendo, Deus, muito obrigado por ter emprestado, por não ter cobrado juro, está aqui. A pessoa que, graficamente, muito bem mostrou essa verdade é Sansão. Mais especificamente falando, os cabelos longos de Sansão. Você sabe muito bem que a força que Sansão tinha vinha de quem? De Deus. E por incrível que pareça, a força de Sansão residia nos longos cabelos dele.
eu achei meio estranho isso, né? Porque quando a gente avalia a força de uma pessoa, chama alguém de, poxa, como você é forte, forte como um touro, né? A gente usa essa expressão quando a pessoa, com 2 braços musculosos, levanta um peso extraordinário. Uau! Mas a força de Sansão não residia nos braços dele, mas nos cabelos dele. O que isso significa? Irmãos, um fio de cabelo a menos não faz muita diferença. Para mim está fazendo diferença hoje em dia, mas para vocês, despreza. Até um fio de cabelo pertence a Deus. Até um fio de cabelo pode ser utilizado como instrumento para realizar a obra de Deus. Por isso Lucas 12:7 diz: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Por que Deus contaria o número de seus cabelos? Porque cada fio de cabelo pertence a Ele. Portanto, se você confessa que até um fio de cabelo meu pertence ao Senhor, nós seremos capazes também de fazer a mesma confissão que Jó fez. Deus deu, Deus leva. Muito obrigado pelo empréstimo. Eu não estou dizendo para você que seja pessimista, que vive só pensando nas coisas ruins. Não, não é isso. Mas nós precisamos, desde já, treinar e que uma situação trágica que aconteceu com Jó poderá muito bem acontecer com você, comigo, amanhã ou até hoje. Espero que não aconteça, mas pode acontecer. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia descreve Jó, assim, ó. Jó era íntegro, justo, temia a Deus, evitava fazer o mal. Era o homem mais rico do Oriente. Um homem de verdade, era o homem de Deus. Mesmo assim, Deus permitiu que ele fosse tentado, que o amor dele fosse testado pelo Satanás. Aliás, o próprio Filho Jesus Cristo também foi tentado pelo Satanás. E quem autorizou isso? Senão Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, ninguém é isento da desgraça ou tragédia que aconteceu com Jó. Resumindo o sermão de hoje, irmãos, para que você passe nessa prova de amor, quando Deus quer saber se você ama mais seu apego e sua obsessão mais do que Deus, o segredo de sucesso é você imaginar a situação desde já. É pensar no que vai falar, é pensar como você iria reagir. E se você fizer isso desde já, com certeza você também será bem-sucedido na prova de amor que Deus aplica de vez em quando na sua vida. Estando preparado, pode até uma aflição sobrevier a nós. Nós, claro, nós vamos sofrer porque dói, mas acho que poderemos, sem perder a tranquilidade, sem perder calma, responder da maneira como Jó respondeu a Deus. Eu quero encerrar o sermão de hoje lendo novamente a confissão do Jó. Então eu convido vocês a lerem comigo. Vamos lá? O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Amém? Vamos orar? Senhor, de mãos vazias nós viemos aqui.